e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Jesus faz esse convite? Porque apenas Jesus tem o poder de perdoar pecados. Só Jesus, não tem outro ser, não tem mais outro nome que tenha esse poder de perdoar o pecado. E o ser humano precisa de Jesus por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todo ser humano, e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus, nós precisamos vir até Jesus. Quando ele chamou assim, vinde a mim todos, a salvação é para todos. Não vai ser salvo todos por quê? Porque a grande maioria abre mão de Jesus, despreza Jesus. A grande maioria despreza o amor de Deus, que é Jesus Cristo. Está aqui, ó. Você vai ver aqui uma passagem onde nós observamos aqui o amor de Deus para com o ser humano, que é muito grande esse amor. Quando nós não merecemos nada, Deus nos ama. Olha aqui, ó. João capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo é o ser humano, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus disse assim, a Bíblia diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto, aí diz aqui, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí o que essa palavra vem confirmar nos dias de hoje? Hoje é um domingo. Hoje nós observamos que é dia de culto em todas as igrejas. E hoje também é dia de jogo, futebol. Vamos comparar assim. Hoje tem os estádios de futebol. No Brasil inteiro. Tem duas decisões hoje da Eurocopa e da Copa América. Milhares de pessoas estão na frente de uma TV ou dentro de um estádio para assistir esses jogos. Você vê o caminho largo e espaçoso o quê? E poucas pessoas vão na igreja para adorar a Deus. O convite é de graça, o convite para buscar a Deus é de graça, né? Jesus disse, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados. Cansados de quê? Do pecado. Sobrecarregados de quê? Do peso do pecado, porque o pecado ele aprisiona o ser humano. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos de quê? Do pecado. Às vezes nós precisamos ser libertos do pecado que tão de perto nos odeia. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 61, eu preguei agorinha ali, ó, nessa palavra. O rapaz aí, o vizinho aceitou Jesus, o sogro dele. Por quê? Olha o que está profetizado sobre Jesus Cristo aqui, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, isso é sobre Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Por que cativos? Porque quem não tem Jesus é preso, aprisionado no pecado. Aí diz assim, aos cativos, e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes de Sião. Quer dizer, Jesus veio para libertar cada um de nós do pecado. Independente do nosso pecado, é somente aceitar Jesus. A Bíblia diz que ele perdoa nosso pecado e lança nosso pecado no mar do esquecimento. A Bíblia diz que ele não se lembra da nossa vida anterior. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que acontece? O ser humano se torna livre. O ser humano que mente, ele começa a temer a Deus e começa a fugir da mentira, deixa de mentir. O ser humano que fuma, ele vai deixando de fumar. Que bebe também, ele vai deixando a bebida, porque ele começa a temer a Deus. Ele começa a conhecer a palavra de Deus e Jesus começa a libertar ele. O que existe a libertação? A Bíblia diz assim, ó, se o Filho vos libertar, que é quem? Jesus. Verdadeiramente sereis livres. Nós só somos livres com Cristo, Jesus. E é a única forma de nossa salvação. A salvação não é para o corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo descerá para o pó de onde veio.
independente da idade, independente. Um dia nós vamos chegar à morte carnal, né, filho? Todo ser humano ele vai morrer aqui na carne, mas ele vai seguir uma vida eterna que é da alma. A alma só vai para a salvação, o único caminho é Jesus Cristo. Não tem outro meio de salvação. O ser humano inventa catolicismo, inventa Buda, inventa Maomé, inventa várias religiões, mas só tem um caminho, é Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Por isso nós vamos deixar essa palavra de Deus aqui, viu? Vocês são filhos da promessa, filhos, porque outrora Deus alcançou sua mãe com a graça da salvação, com a fé, né? Porque quando alguém da família aceita Jesus, aí toda a família entra na promessa de salvação. Está na Bíblia, viu, moço? Você tem um propósito de Deus, você, meu filho, tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de vocês, todos vocês. Igual ontem eu preguei para ela aqui, ela refez uma aliança com Jesus, sabe? Aqui nós sentimos já um negócio diferente, ó, sabe? Porque nós vivemos em guerra. O mundo está em guerra espiritual. Demônios contra anjos. Deus contra o diabo. Pelas nossas almas. A luta é pelas almas. Quem leva mais almas? Para o céu ou para o inferno? O caminho é estreito, que Jesus disse, por isso que vai poucos ser salvo. Porque poucos querem entrar nesse caminho estreito e apertado. Jesus disse, porfiai por entrar no caminho estreito, porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ele. Estreito e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que o encontram. Poucos por quê? Porque poucos querem renunciar ao pecado. Viu, moço? Poucos. Como eu citei, os estádios de futebol hoje é 70 mil. Para assistir 22 milionários correndo atrás de uma bola. Eu fui jogador de bola, eu sei como é. Eu era jogador de futebol. É 22 milionários correndo atrás de uma bola, os caras ganham dinheiro demais, rapaz. O moleque não entra, que o moleque foi vendido por quase 500 milhões, um dia desse, né? Só porque fez uns golzinhos. Eu fazia mais gol do que aquele moleque antigamente. E nunca fui profissional. Aí hoje o cara ganha mesmo muito dinheiro e as torcidas vai lá, todo mundo aí chora por aqueles caras. Sabe disso, volta, né? Coloca como Deus. Você vê Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras é como Deus para alguns. Aí Deus criou nós para adorar Ele. Só que o ser humano começou a adorar outro ser humano. E é tempo de nós voltar a adorar a Deus. Sabe? Se preocupar com a nossa alma, dizer, não, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero ir para o céu, eu não quero perder a minha alma, porque a alma é preciosa, a sua alma é preciosa, a sua. Não tem preço na terra que pague. A Bíblia diz que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro ou perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nós pregamos esse evangelho, nós somos missionários. A gente prega por todo o Brasil. Eu venho 20 estados brasileiros pregando esse evangelho de arrependimento, sabe? Em muitos lugares eu sou expulso, porque eu prego a verdade, a Bíblia. Hoje estão pregando só dinheiro. Só dinheiro. A senhora vê? Só Liga a TV dinheiro, aqui, chega, rapaz, dá vergonha desses caras de Edir Macedo. Os caras só pregam dinheiro. Só em live, só dinheiro, É só dinheiro. prega prosperidade. Edir Macedo, Valdomiro Santiago, esses Ninguém caras quer só pregar a dinheiro. salvação, é só prosperidade. Negociando, irmão, com a palavra de Deus. prosperidade. Só que esses caras vão ser cobrados. A senhora sabe que Deus não tem ninguém por inocente. Jesus veio, deu a vida dele naquela cruz para salvar nossas almas. Não foi para tornar ninguém empresário, não, irmão. Quando Jesus desceu e morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Aí todo ser humano, todos, teve acesso à salvação. Por quê? Pela graça, pelo amor de Deus. Naquela cruz ali. Porque o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Aí o que acontece? O ser humano despreza o sacrifício de Jesus. Despreza o amor de Deus que está em Cristo. Por quê? Porque aí continua, não quer nada com Deus, porque diz, não, eu sou jovem ainda, eu tenho muito tempo na terra. Eu não tenho tempo de buscar a Deus agora. Não, irmão. Muitos, eu pensava assim também. Não, eu sou jovem ainda, eu tenho muito que me divertir. Eu vou beber ainda, usar droga, bagunçar e tal. Só que nós não sabemos o dia que nós vamos partir dessa terra. O importante é isso, que nós temos que nos preocupar. Por quê? Porque a morte, todos nós estamos numa fila imaginária rumo à morte. Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos vivos, você vê que a juventude está morrendo, filho. A juventude iludida pelo crime, muitas vezes pela facção, muitas vezes pega uma moto nova,
aí sai bagunçando na rua, um carro, aí sofre um acidente. Ninguém sabe que dia vai morrer. É por isso que nós temos que nos preocupar. Porque existe um velho ditado na minha terra que diz assim, quando a gente não morre de novo, de velho não escapa. É um ditado certo. Porque nós vamos partir dessa terra. Como nós estamos para chegar diante do tribunal de Cristo? Porque a Bíblia diz assim, ó, que após a morte segue-se o juízo. Ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como é que nós vamos chegar diante de Jesus, meu filho? Será que nós temos feito alguma coisa que vá nos garantir a salvação da nossa alma? Porque a salvação como a perdição será eterna. A verdadeira vida é espiritual. Essa vida aqui é passageira, nós somos passageiros nessa terra, peregrino. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. A Bíblia diz que aqui o viver do homem no máximo de 70 a 80 anos. O que passa disso é fadiga e cansaço. E depois da fadiga e cansaço vem a morte. E depois da morte vem o juízo. O que nós vamos dizer lá no dia do tribunal de Cristo, irmão? Porque a Bíblia diz que todos nós seremos colocados diante do tribunal de Cristo. Está aqui em Apocalipse 20, como é sério. Muitos não querem mais pregar isso não. Sabe por que não quer pregar isso? Porque a maioria corre de dentro das igrejas, se pregar isso aqui. Eu estou pregando aqui para vocês porque vocês têm um chamado grande de Deus. Esses jovens aqui, ó, todos vocês, têm um chamado grande de Deus. Viu? Deus me mostra aqui, ó, o quanto que Ele quer usar vocês para ganhar essa juventude para Jesus. Viu? O quanto Ele quer usar vocês para ganhar essa juventude, moço. Essa juventude que está aí, ó. Essa juventude que está distorcida, correndo, descendo rumo ao inferno. Sabe, essas jovens nas escolas, essas jovens que estão na prostituição, nas drogas, sabe? Deus quer usar você para pregar esse evangelho que eu estou pregando aqui, ó, de arrependimento. Olha o que diz aqui, Apocalipse 20, versículo 11 a 15, diz assim, ó, para finalizar, para nós orar, viu? Diz assim, ó, e vi um grande trono branco, olha, isso é Bíblia, viu? E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, quer dizer, ricos e pobres, diz aqui, ó. Diz aqui. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, olha aqui, ó, olha como é forte. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha aqui, ó. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, porque a primeira morte é a do corpo, a segunda morte é espiritual, é da alma, diz aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado, ser humano, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí João continua e diz aqui, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia adereçada do céu, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Está vendo, meu filho? Aqui é a promessa de salvação, aqui está falando sobre o céu. Viu? Está falando sobre o céu. Agora, se nós for lá para o outro lado, onde Jesus disse que lá, no lago de fogo, lá, haverá pranto e ranger de dentes, é por isso que nós precisamos nos preocupar. Aonde eu passarei a eternidade? Eu tenho que pensar assim, ó. Aonde eu passarei a eternidade? Para onde eu vou ser lançado quando eu morrer aqui na terra? Será que vai ser um demônio que vai me levar a minha alma ou vai ser um anjo?
Porque isso está escrito, irmão, lá na parábola do rico Lázaro. É muito sério, viu, moço? Esse evangelho ninguém quer pregar mais não, irmão. Porque nós estamos na geração dos falsos profetas, como disse sua mãe. Jesus profetizou essa geração. Ele disse que por si motivo, que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas e enganariam muitos. O falso profeta ele jamais pregará essa mensagem aqui para você. Sabe por quê? Porque ele vai pregar para você dar dinheiro a ele. Para ele ficar rico. O cara vai inventar campanhas de fogueira santa de Israel, vai inventar de vender bujão, vender, né, o que está acontecendo nas igrejas. Ele não prega isso aqui, ó, que é céu e inferno. Jesus mandou pregar arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É esse evangelho que eu estou pregando, viu, moço? Arrependimento, para se preocupar com nossa alma, porque nós vamos partir dessa terra. E nós vamos para um lugar ou eterno, ou embaixo ou em cima, ou no céu ou no inferno. O negócio é muito sério. É tempo de voltar para Deus e dizer, Senhor, eu preciso da minha salvação. Senhor, eu preciso do meu nome escrito no livro da vida. Porque se não tiver, meu filho, o nome escrito no livro da vida, você viu aqui o lendo, né? Será lançado no lago de fogo. Isso é todo ser humano, qualquer um. Porque não vai ter acepção. Assim como Jesus não faz acepção para salvar, quando ele vir como juiz, ele também não vai fazer acepção para salvar. Independente do cara ser pastor, do cara ser bispo, apóstolo, de ser missionário, ele não vai salvar por cargos eclesiásticos, por tempo de crédito. Ele vai salvar pelo nosso arrependimento. É por isso que nós precisamos nos arrepender. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos à glória de Deus. O negócio é muito sério. A sua alma é preciosa para Deus. Deus quer te usar para ganhar almas para o reino dos céus. Deus quer te usar para expulsar demônio, para curar enfermo, até para ressuscitar morto, para pregar esse evangelho aqui, ó, a toda criatura. Mas você tem que querer. É de escolha, sabe? Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga. Isso é de uma escolha. Jesus quer que... Ele não obriga ninguém a seguir. Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Ele não obriga ninguém a renunciar ao seu pecado. Ele disse assim, aquele que quiser vir após mim, o que quiser vir. Aquele jovem ali, o vizinho aqui, é batizado. Pregador da igreja, levita da igreja. Esse, um grandão, mudou para aqui agora. Estava afastado. O pastor, aquele gordão, é pastor, amigo meu. E quando eu cheguei aqui, eu fiz amizade com ele, congreguei junto com ele. Ele me chamou, porque ele não, o rapaz não aceita a palavra vinda de parente, né? Aí o pastor foi lá me chamar e minha esposa para pregar para eles. Essa família que veio para ele, porque são tudo crentes, afastados. Disse, pastor, venha pregar para eles. Eu preguei uma mensagem semelhante. E ele voltou para Jesus agora. Ele disse, não, eu preciso da minha salvação, pastor. Porque eu não posso brincar, não. Porque tempo de crente não salva crente. A oração da mãe não salva a alma de ninguém. Pode proteger, sabe? A oração, ela pede a Deus por vocês e Deus protege. Só que a salvação é individual. A salvação você tem que lutar por ela, porque é tomada a força. A salvação você tem que lutar por ela. Aí nós vamos lá para dentro da Bíblia aqui, na família de Jó. Jó era um homem íntegro, se desviava do mal. Deus amava Jó demais, que Jó era muito obediente. O diabo foi lá no meio dos anjos, quando chegou lá, aí o diabo começou a acusar. Aí Deus disse, tu viste meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal. Aí Jó disse, aí o diabo disse, mas é porque ele é rico. É uma família bonita, tal, tem, né? Deixa eu tocar nas coisas dele, para ver se ele continua te adorando. Aí Deus permitiu. Aí o diabo veio e tocou num bocado de coisa de Jó, nos animais, na riqueza e tudo. Só que ficou a família. O diabo voltou lá e disse a Deus, deixa eu tocar no resto das coisas dele. Aí Deus disse, toca em tudo, só não toca na alma de Jó. Quando o diabo desceu, matou 10 filhos de Jó. Está aqui, no livro de Jó, pode ler. Jó era um homem que pagava sacrifício pelo pecado dos filhos. Só que os filhos quem era para pagar era os filhos, pelo pecado dos filhos, não era Jó. Porque Deus não perdoa o pecado de quem não se arrepende. A sua oração, Deus recebe, protege seus filhos. Só que a salvação, meus filhos, é individual. Eu não posso salvar meu filho, eu sou um pregador, sou um pastor, sou missionário. Agora meu filho, ele é a sua altura, chama Denis. Eu criei na igreja, cresceu, foi para as amizades e se afastou. Eu prego para ele semelhantemente. Eu digo, eu prego para todo mundo, mas eu não posso salvar a sua alma. Se você não se arrepender e não voltar para os caminhos do Senhor, vai ser levado por um demônio para algum inferno. Eu prego assim, porque não tem arrudeio, irmão. Com Jesus é assim, sim ou não. Não tem meio termo. Não tem como nós dizer assim, meu filho, olha, não, eu vou ficar no mundo até
o último dia da minha vida? Nós nunca sabemos quando é o último dia, meu filho. Né? Pode ser hoje. Pode ser hoje, irmão. A gente nunca sabe, porque o fôlego de vida pertence a Deus. É Ele que dá e que tira. Ele manda na vida e na morte. Sabe o que aconteceu com minha mãe? Minha mãe estava fazendo uma sopa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Minha mãe fazendo uma sopa e louvando o hino. É uma mulher de Deus. E fazendo uma sopa lá, louvando, cantando. Só fez de uma dor. Ela disse, que dor na minha barriga. Pensou que era na barriga, era no coração. Ficava duro. Morreu na hora. Eu falo isso com pesar, com tristeza. Mas não com muita tristeza, porque ela morreu e foi para a glória. Que era uma mulher de Deus, sabe? Ela caiu, na hora que caiu, irmão, já caiu morta. Nós gritamos, chamamos o SAMU, ligamos, acabou, cheguei em 3 minutos, ela viu tudo. Quando colocou, disse, não, ela já foi em óbito. É muito rápido para nós morrer, viu, irmão? Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Por isso é tempo, o dia é hoje. Jesus disse para a mulher samaritana, agora é, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. Não é ontem, porque ontem já passou. O dia de ontem não volta mais. Não é amanhã, porque amanhã pertence a Deus, né, filho? É hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, eu faço um apelo a vocês. Viu? Faça uma aliança com Jesus. Ame as vossas almas, porque Jesus ama vocês. Jesus ama a alma de vocês. O amor dele é tão grande que ele deu a vida dele na cruz do Calvário. A maior prova de amor pelas almas dos seres humanos. Agora vocês têm que amar as almas, porque é tempo de nós correr para a presença de Deus, viu, moço? Deus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama, moço. Ele não traz você para uma família dessa toda, uma família que está dentro da promessa, viu? Deus, para tudo ele tem um propósito. Quando ele quer alcançar alguém, ele cria um propósito. Sabe o que ele criou com Paulo e Silas? Lá num cárcere, aqui dentro da Bíblia, para salvar uma família de um carcereiro, ele permitiu que Paulo e Silas levassem uma pisa e fosse preso. E eles começaram a adorar dentro do presídio. Você conhece essa passagem? E eles começaram a adorar a Deus. E houve um terremoto, caiu as cadeias. E o carcereiro ia se matar. E Paulo disse, sabe o quê? Paulo disse, não faça isso. Que nós estamos aqui, nós não fugimos. Aí ele disse, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro lá do cárcere. Aí Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque a casa do carcereiro foi alcançada também pela fé. Quando ele aceitou Jesus, toda a família aceitou junto e o Espírito Santo desceu. Assim é essa família, debaixo da promessa, viu? Deus quer salvar toda a sua família. Maciel devia estar ouvindo essa palavra, porque ele também está no meio da promessa. Mas às vezes nós damos ouvido a tudo, irmão, e não queremos dar ouvido a Deus. Deus está me usando, essa mensagem não é minha não, irmão. Essa mensagem aqui, se você for para o mundo espiritual, eu não tenho uma sabedoria de estar pregando essa mensagem, não, que ela está vindo do céu para a minha boca falar com vocês. Hoje é dia de salvação nessa casa, mas vocês têm que querer. Jesus veio aqui, ó, através de mim, dizer que ele ama vocês, mas não despreze o amor dele, não. Porque a pior coisa do ser humano, de uma pessoa, é amar sem ser amada, mas ser desprezado, irmão. E Jesus sente isso com a humanidade. Ele ama todo mundo, irmão. Com amor puro, um amor sincero, amor ágape. E o ser humano despreza Jesus. Deus está triste, está irado com essa terra. E está triste com o ser humano que ele escolheu. Porque a maioria abriu mão de Jesus, o amor de Deus. Vocês são escolhidos para morar no céu, viu, meu filho? Jesus te ama. Jesus quer te usar como profeta, pregador da palavra dele. Jesus quer te usar para os demônios correrem de perto das pessoas quando você chegar. Quer te usar como luz do mundo e sal da terra. Não despreze o chamado de Deus. Porque todos que desprezaram o chamado de Deus, irmão, eles pagaram um alto preço e vão pagar eternamente. Porque Jesus não terá ninguém por inocente no dia que ele voltar como juiz. Hoje ele é amor, é salvação, é graça, é misericórdia, é perdão. Mas ele vem como juiz. E ele diz, todo aquele que se envergonhar de mim aqui, ele diz, está aqui na Bíblia. Eu me envergonharei dele no dia do juízo. Para muitos ele vai dizer naquele grande dia, meu filho. Esse povo tudinho que está abrindo mão de Jesus, ó, trocando Jesus por uma dose de cachaça, por um cigarro, por um baseado. Sabe o que ele vai dizer no último dia, quando ele vir? Ele vai dizer, aparta-te de mim, maldito, que eu nem te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Jesus quer limpar o ser humano do pecado, ele quer perdoar, ele quer abraçar, quer purificar, sabe? Transformar o caráter do ser humano, colocar amor em vez de ódio.
Aleluia. Pode começar, gente. Jesus já falou contigo, meu filho. Ele está batendo na porta do teu coração. Apocalipse 3,20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, se eu com ele comigo. A casa é o corpo, o nosso corpo. Que ele quer fazer de templo e morada do Espírito Santo. E a porta é o coração. E a chave é as palavras. Amém? A chave é as palavras. Deus já falou com esse jovem aqui, já falou contigo. Jesus, ele está mandando uma mensagem de salvação para vocês. Viu? Porque ele ama vocês. Ele quer salvar as almas de vocês. É mais preciosa do que toda a riqueza dessa terra. Porque o homem não pode comprar a alma, a salvação da alma com dinheiro. Não pode negociar com Deus, não. É pela fé. Pela graça por meio da fé. Eu prego essa palavra, você crê. Aí você aceita a graça de Deus e aí o Espírito Santo vai trabalhar em você. Viu? Deus é fiel. Jesus quer te usar como uma grande missionária na terra. A chamada é grande, viu? Agora você tem que aceitá-lo e tem que querer seguir a ele. Receber o Espírito Santo. Meu irmão, se eu não te conheço, não sei nada da sua vida. Sua mãe não falou nada de vocês, não... Mas o chamado é grande. Meu filho, diga assim comigo: Senhor Jesus, perdoe meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me aceite como seu adorador, para te adorar em espírito e em verdade. Diga: Senhor Jesus, complete a obra na minha vida de libertação. Coloca na minha mão os dons para que eu possa fazer a tua obra. Diga: Senhor, afasta de mim tudo que não te agrada, porque eu quero ser luz do mundo e sal da terra. Eu sei que o Senhor me chamou com um propósito de fazer a tua obra e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe para que eu venha ser vaso de honra e não vaso de desonra. Diga: Senhor Jesus, me dê o dom da palavra para que eu possa pregar ela a toda criatura. Amém? Como é seu nome, meu filho? João Vitor. Diga: eu, João Vitor, aceito a Jesus como Senhor e Salvador, para segui-lo e adorá-lo todos os dias, até ele voltar ou até ele me recolher dessa terra. Amém. Feche seus olhos e ore comigo aqui pela vida de João Vitor. Isso é uma alma preciosa. Justo, eterno Deus, Pai Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ainda na tua presença, eu te apresento a vida do jovem João Vitor, meu Pai. Eu sei que o Senhor, meu Pai, escolheu ele desde o ventre da sua mãe, Pai, para que ele venha e dê fruto, meu Pai, e que o seu fruto permaneça. Enche ele do teu Espírito Santo, Pai, perdoe os seus pecados, firma os seus pés na sua rocha e coloca a sua palavra na tábua do seu coração. Liberta ele de tudo que não te agrada, Senhor, e afasta dele, Senhor, as maus amizades. Aqueles que vêm, meu Pai, aleluia, para tirá-lo da sua presença, que o Senhor limpa os seus caminhos. Coloca o seu anjo do lado dele, livrando ele de todo mal. Livrando ele do homem sanguinário, Pai, do acidente, da bala perdida, Pai. Livrando ele, meu Pai, do anjo da morte. Aleluia. Coloca sobre ele as suas potentes mãos, Pai. Assim como o Senhor foi com José do Egito, meu Pai. Aleluia. Guardando ele e livrando, Senhor, de todo mal. Assim como o Senhor foi com Davi, meu Pai, o rei, Senhor. Aleluia, que o Senhor escolheu, meu Pai, e usou na terra. Seja também com o jovem João Vitor, protegendo ele, meu Pai. Aleluia, como protegeu Daniel daquela cova dos leões. Repreenda todo o mal contra a vida dele, Pai. Abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento. Abençoe, meu Pai, aleluia, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida espiritual. E nunca mais deixe que ele venha ser o mesmo, Pai. Mas que ele venha carregar, Senhor, a mente de Cristo. Que ele venha ser transformado em seu caráter, meu Pai. Aleluia, que venha ser transformado a sua mente. Cria nele um coração novo e espírito reto. E repreende todo o mal contra a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Amém, o nosso Salvador. Amém, João Vitor? Jesus te escolheu, meu filho. Dê um abraço em nome de Jesus, amém? Tu és escolhido de Deus. Você também é missionário.
Eu não sei o teu nome, mas eu sei o propósito que Deus tem na tua vida. Por isso diga assim comigo: Senhor Jesus, perdoe meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Diga: me usa na terra uma grande discípula do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Por isso, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e complete a obra para que eu venha fazer uma grande obra na sua presença. Diga: Senhor Jesus, coloca o teu Espírito Santo dentro de mim, que ele possa